Graça e paz, povo de Deus. Programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Bom, podemos conversar acerca da palavra. Hoje, abrilhantando o nosso programa, pastor Gerson. Graça e paz, pastor. Graça e paz, pastor. Muito bom estar aqui com vocês. Bom dia, presbítero Alexandre, a paz. Bom dia, apóstolo. Graça e paz, igreja. Queridos, você que está em casa aí agora, pastor, presbítero, Paulo, a todo momento, ele traz algumas cartas de advertência, né? Ele sempre constrói um pensamento de cuidado com a igreja, cuidado com as pessoas. E as cartas de ensino, muitas das vezes, vêm como um puxão de orelha. Quando ele fala para o servo Timóteo, na 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16, ele diz assim: evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. Olha o que Paulo está dizendo: cuidado com o tipo de conversa, porque essa conversa afasta as pessoas do Senhor. Além disso, a linguagem dessas pessoas corrói como câncer, entre os quais ele dá nome, se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade e estão agora pregando coisas que não têm nada a ver com o evangelho. Hoje em dia, uma das estratégias de Satanás é exatamente essa. São discursos distorcidos de uma verdade. Só que, em prol daquilo que seria o cuidado ou o medo de trazer confronto, a gente não dá nome aos bois. A gente guarda as pessoas às quais hoje estão trazendo seus escândalos, as suas fábulas. Paulo não, ele dá endereço. Himeneu e Fileto estão trazendo contendas, dificuldades, palavras contrárias para a igreja. Hoje, pastor Gerson, a maior dificuldade que eu vejo no nosso meio, onde entra o adultério, onde entra a mentira, onde entra a fofoca, onde entra o disse-me, onde as pessoas se afastam do evangelho, tem a ver com aquilo que é a rebelião. Himeneu e Fileto se rebelaram. Estavam na igreja, e dentro da igreja agora há um tipo de rebelião. Eles estão ali trazendo esses elementos contrários. Judas fez isso. Né? Quando aquela mulher chega, quebra o frasco de perfume nos pés de Jesus, e ele chega e fala assim: se fosse mesmo de Deus, Jesus, ele teria pego esse perfume, vendido, comprado cesta básica para dar para os pobres. Esse sentimento de Judas de se rebelar contra aquilo que estava acontecendo, criado profético, colocaria em xeque o ministério de Cristo, porque era um apóstolo que estava falando sobre isso. Hoje em dia, pastor Gerson, o que mais nós temos e vemos dificuldade são pessoas dentro da igreja que, mesmo tendo seus títulos, né, pastores, apóstolos, presbíteros, ministros de louvor, eles trazem contenda no meio dos irmãos. Eles não são os facilitadores, eles não são os apaziguadores. A Bíblia diz que felizes ou bem-aventurados são os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Então tem muita gente que não é filho de Deus trazendo muita contenda dentro da igreja, não é mesmo, pastor? É verdade. Quando a gente ouve e lê essa palavra, Paulo trazendo essa afirmativa, a gente lembra daquilo que o próprio Jesus falava acerca dos fermentos dos fariseus. Forte. Para termos esse cuidado de estar não se alimentando dessas palavras, de fábulas, de conhecimentos farisaicos, né? Onde traziam esse certo tipo de contendas, de contradições com aquilo que é a palavra genuína que nós vivemos. E Paulo traz a todo tempo essa exortação para que o povo, para que as pessoas não se entregassem a esses ensinamentos, esses falsos ensinamentos, que os fariseus eles têm essa facilidade de estar manipulando a mente das pessoas e trazendo consigo aquilo que é uma falsa verdade ou uma inverdade. Esses fariseus, eles são mestres de fabricar falsas doutrinas. E a gente precisa ter muito cuidado, porque dentro da própria igreja a gente lida com isso o tempo todo. E a gente precisa ter esse cuidado com a igreja, não apenas como igreja, mas como a noiva de Cristo. Quantas famílias, né, se afastaram do evangelho por conta de Himeneus e Filetos que se levantam com pensamentos, ideias, com calúnias, naquilo que é a sua particularidade. Quantas pessoas eu conheço, presbítero, que se afastaram do evangelho por conta dessas pessoas que levantam pensamentos, doutrinas. Efésios 4, o apóstolo escreve assim no versículo 4: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vocação. Há um Senhor só, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos,
o qual está sobre todos e age por todos e está em todos. O que Paulo está dizendo aqui é que há uma unidade, é um corpo só. Himeneu e Fileto vêm trazer divisão, dividir a visão. Eles não vêm com o propósito de somar, de agregar, mas sim de espalhar. O discurso, a postura, o comportamento sempre revelam essa rebelião de atitudes para trazer divisão no meio do corpo de Cristo. Isso é sério, Alexandre, hoje. É verdade. Eu estava aqui pensando quando você estava falando que tem até um dizer que eu li essa semana que a melhor igreja aconteceu isso. A melhor igreja que foi o céu, aconteceu essa rebelião, tinha o melhor pastor, a melhor congregação que eram os anjos, e acabou nessa rebelião, forte, Deus trazendo a terra e jogando a terra Satanás, né, que fez essa forte. rebelião toda. Então, muitas das vezes a mente já está cauterizada em falar isso, e quando muito se pronunciou aí, que já deu nome já aos bois, né? Então, muitas das vezes a gente tem que ir ali tratar com amor e tudo mais, mas tem que já ter um propósito já alimentado, inserido ali para fazer jus à palavra, né? Repreendendo ali a quem vinha, né, se rebeliar. Satanás hoje ele usa das mesmas estratégias do passado, né? Ele consegue... Estava no Éden. Éden era o lugar de delícias, né? Onde o Senhor... a embaixada do céu era o Éden. E mesmo sendo a embaixada do céu, onde ali a Deus estava presente a todo momento, Satanás ele consegue entrar. A igreja também. Há uma questão muito, muito grande dentro do nosso coração hoje. E o pensamento qual é? Que ninguém nos sofra. As pessoas não têm que nos sofrer. Os nossos achismos, as nossas ideias, os nossos sofismas, as pessoas não podem nos sofrer. A nossa ignorância, a nossa falta de tempo, a nossa falta de compromisso, as pessoas não podem nos sofrer. Porque nesse tempo, quanto mais a gente vê as igrejas crescendo, uma grande parte delas, claro que não são todas, né, tem perdido exatamente essa essência de confrontar os erros, de confrontar o pecado, nessa temática, né, de amar o pecador, está amando mais do que Cristo. Porque Cristo fala de uma sentença. E tem muita igreja, muitas pessoas, né, amando tanto que conseguindo amar mais do que Jesus. A bem da verdade hoje, nós vamos amar sim o pecador de todas as formas, mas não podemos compactuar aquilo que é o pecado, as atitudes. E a gente precisa falar a verdade em amor, mas querem calar a voz profética, querem calar a igreja verdadeira, querem trazer contendas e divisões, e nós precisamos nos armar, porque essa estratégia de Satanás é porque ele tem pouco tempo, ele está com pressa, e a gente vê a igreja hoje sofrendo ataques de tantas atitudes farisaicas, né? De tantos Himeneus e Filetos por aí. Não é mesmo, pastor? É verdade. A gente vê que a maior arma que Satanás tem usado hoje é tentar paralisar aquilo que é o profético, né? Naquilo Aleluia. Que a igreja tem se manifestado como resposta para muitas famílias onde têm sido alcançadas nas igrejas através da palavra ministrada, Aleluia. Pregada. E a gente vê o quanto o Satanás ele tem investido pesado nessa área de tentar calar a voz profética. Mas nós cremos naquele que enviou o profeta na terra, as vozes proféticas para proclamar o Evangelho de Cristo, a salvação. E o Evangelho tem sido pregado, né? Ainda que Satanás tenha tentado com todas as suas forças, mas a palavra diz que as portas do inferno elas não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Glória a Deus. E a palavra vai continuar sendo ministrada a tempo e fora de tempo. Alexandre, nesse tempo, uma estratégia que, como homens, né, dentro da igreja, ministros do Evangelho, nós poderíamos ter para confrontar essas atitudes do inferno. Sobre nossa família, né, sobre esse tempo. Vamos lá, eu penso assim, primeiro a gente se posicionar, né? Que é esse posicionamento aí que Paulo estava passando para Timóteo, né? Para se posicionar, entendeu? Para não ser levado a ventos de doutrina, né? Ler a palavra, orar, entendeu? Jejuar e tá nesse sentido aí de se posicionar, para que nós venhamos não ser enganados, né? Amém. Nenhuma família venha se perder dali do arraial do rebanho. Se você que está em casa aí agora, assistindo o programa, ouvindo através da rádio, está vivendo esse tempo de ver algumas pessoas se levantando dentro da igreja, algumas conversas paralelas, guarda o teu coração.
Foge disso por tua vida, não vai trazer edificação para o teu lar, para o teu ministério. Foge, guarda você, a tua família, a tua casa e a sua igreja, no nome de Jesus. Deus abençoe, obrigado pelo carinho, pela audiência, paz de Cristo. Deus abençoe vocês que estão assistindo aí pela live, também pela rádio 96.9. Deus possa te alcançar com essa palavra aqui compartilhada. Amém? Amém. Amém. Que Deus possa abençoar todos vocês.